A desculpa que eu dei... Bom, boa tarde, né? Boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente fez de tudo pra estar aqui. Enfim, eu adoro participar de podcasts de verdade, pelo meu carinho que eu tenho ao produto, né? O Baldasso, ele já era o maior influenciador de esportes aqui no sul do Brasil. E ele não tratava bem o público, né? Foi essa a pegada que eu dei pra ele, assim, não é por ti. Não é por ti, é pelo público, cara. O público merece que seja melhor a tua luz, que seja melhor o teu som. E aí eu mandei entregar na casa dele. E não só um ring light. Nada, simplesmente. Mandei entregar microfone, mais umas coisas pra ele. Ele tá me devendo, nunca me pagou. Nunca me pagou. Mas eu acho que o público merece um cuidado, né? E eu fico muito feliz também de voltar nos podcasts, né? Porque eu vi que a galera continua, porque não é fácil. Abrir um podcast é muito barbada. Né? Colocar o podcast no ar é barbada também. Todo mundo consegue. Com o celular, se quiser, faz um podcast. Mas mantê-lo por bastante tempo, a gente só mantém porque a gente gosta de fazer, né, cara? Enfim, né? Eu até fiz uma movimentação na minha vida recentemente aí de sair de alguns produtos, né? De vários produtos, na verdade. De podcasts eu saí de 4. Por questões de familiares, de ficar mais perto da gurizada, porque eu tava trabalhando muito mesmo, enfim. E aí a saúde pediu, né? Um espaço assim. E é o que eu falo pra galera, né? O conteúdo... A única pessoa que tem gostado do conteúdo é quem faz. Na verdade, né? É isso que faz tu gravar o próximo, fazer o próximo vídeo. Ninguém assistiu o primeiro vídeo do Felipe Neto, né? Ninguém assistiu. Depois que ele fez sucesso, a galera foi lá ver como é que era o primeiro. Mas ele que abriu a câmera no quarto dele, ligou, enfim, pra se tornar alguém. O Whindersson. Aliás, esses vídeos todos estão no ar. Sim. Né? Aquela menina que é um fenômeno completo. Kéfera? Não. A Kéfera saiu, né? Caiu da parada, mas assim, pediu pra sair ela mesmo, né? A Virgínia. Sim. A Virgínia, né? Tipo assim, ela tá o primeiro vídeo da galera, com uma qualidade de câmera, obviamente, menor do que é hoje, né? Hoje eu tô falando de potências aí, né? Esses nomes, né? Mas eu acho que o público merece. O flow que a gente vê. É verdade. Esses dias eu participei de um evento aqui em Porto Alegre, onde eu entrevistei o Igor, né? A gente ficou uma horinha no palco lá batendo um papo. E foi muito legal ouvir dele que ele mata o cachorro por dia. Manter um podcast desse tamanho, que é um dos maiores do Brasil, né? Não é toda empresa que topa estar lá dentro, porque a polêmica pode ser ruim pra ela, porque ele entrevista qualquer pessoa, né? Algumas delas polêmicas. Enfim, é um trabalho difícil, cara. Todo mundo tem um sonho, todo mundo quer fazer e dá pra fazer. Tu pode ver, bota lá um nome qualquer lá no Spotify, tá? Sei lá, um nome... Pode ver que tem fim o podcast. Podcast tem o último episódio em 2021. É verdade. 2023. É verdade. Os podcasts acabam. Exatamente. Né? Porque os produtos acabam. Os programas de TV acabam. Também, né? A gente não se dá conta disso, né? Tem canais que acabaram, né? Pelo menos do jeito que eles eram. A MTV, né? O YouTube destruiu a MTV, né? Por exemplo, eu ficava a tarde toda vendo a MTV, eu adorava aquilo. Acho até que eu trabalhei na Atlântida depois por causa disso. Mas enfim, eu tô feliz que vocês estão firmes e fortes aqui mesmo depois de uma enchente. O Caixa Preta que eu tava, né? Não tô mais, também foi atingido pelas águas, né? Enfim, mas a vida é seguir, né? A vida é continuar. Cara, e quando tu veio aqui, tu falou uma coisa pra gente que a gente sempre lembra. Que quando saiu assim, tu falou, né? Que o que a gente faz assim, é pra se divertir, né? Que é um podcast. Daí, quando tu foi sair da nossa antiga sala ali, tu até olhou pra gente e falou assim, pessoal, divirtam-se. Pô, isso aí ficou marcado pra nós, cara. Mas, cara, não é isso, cara. É isso, É né? isso, é sobre isso mesmo. É isso. Quem deu certo na internet... até é velho o cara falar isso, né? Dar certo na internet é quem gostava de fazer. Não é porque teve público, não teve público. O público foi uma consequência e parece um papo de coach, mas é a realidade. É a realidade, ninguém sai. Ou tu é muito grande, sei lá, um podcast do Mano Brown, por exemplo. Né? O Mano Brown é um dos maiores letristas da história do Brasil, né? Enfim, né? Um rapper, né? É uma potência e fez um podcast que começa grande, porque é o Mano Brown, é outro clima. Né? Vou citar o Galvão Bueno, né? Também é um podcast grande, porque é o Galvão Bueno, né? O cara vem de outro tamanho, né? Vem de outra coisa. Mas a galera que começou do nada, cara, eles só continuaram na semana que vem porque eles gostavam de fazer. É isso, né? É que me perguntam muito isso, né? Como eu faço muito podcast, a galera pergunta. Já tô adiantando algumas perguntas. Vamos ver se tá na pauta, vamos ver. Mas a pergunta é essa mesmo. A resposta é essa aí, cara, faz pra ti. Mas eu tenho mais 2 amigos, façam pra vocês. Não tem muito segredo, na verdade. E aí o resto vai correr atrás, né? O Potter, também o Bagé, quando veio aqui, ele disse que um dos abraços mais sinceros que ele recebeu, assim, quando ele saiu da RBS, foi de ti, que tu deu um abraço pra ele, falou umas palavras. E a gente queria também ouvir de ti o que tu tem pra dizer sobre toda a tua passagem, né? Toda a tua trajetória até aqui. O que tu já construiu, já criou, as coisas que tu já passou, que tu acertou, que tu errou. Tu te emociona se tu olhando pra trás.
Cara, tu sendo referência pra nós e pra muita gente. Assim, não é uma novidade que o Bagé possa ter falado bem de mim, né? Porque, assim, eu consigo entender, depois de tanto tempo de comunicação, tenho 25 anos, né, já na comunicação, que as pessoas, cara, eu não tô falando especificamente do Bagé, todos nós, né? Nós, vou falar de mim, né? As pessoas têm as suas maneiras de enxergar um mundo diferente, têm os seus jeitos de fazer as coisas de uma maneira diferente. E eu sempre entendi que, como eu sempre trabalhei em talk shows, eu sempre trabalhei com mais pessoas, eu sempre prezei muito pelo ambiente. Aquele ambiente tem que ser leve, mesmo que a pessoa seja diferente de mim, mesmo que ela pense e olhe o mundo de uma maneira diferente. Eu tive, sei lá, 50, 70 pessoas que trabalharam comigo nesses 25 anos, dividindo espaço, estúdio, né? E eu sempre entendi qual é a que era de cada um. As despedidas pra mim sempre são tristes, assim, de alguma maneira, porque eu criei um diário ali com aquela pessoa, né? Algumas são forçadas, outras são absurdamente tristes, como tu perde alguém de verdade. Por exemplo, eu perdi 2 amigos, né? Nessa história, que é o Marcão e o Davi Coimbra. Pô, a gente também. Nosso amigo Marcão. Pois é, cara. A gente... isso é uma perda, né? As pessoas se movimentam, elas têm as suas escolhas, umas têm menos paciência que as outras. Outras têm poder de suportar problemas mais tempo do que outras, né? Tem gente que é mais impulsiva ou não. Eu sempre entendi isso nas pessoas. Isso foi isso virou uma vantagem pra mim, assim, de trabalho, né? Por isso que talvez as pessoas, quando saem de perto, assim, que já trabalharam comigo, elas falam bem de mim, porque eu entendo as diferenças das pessoas. Claro que eu tento ajudar, claro que eu vejo que algumas coisas podem estar atrapalhando, e eu sou muito sincero com as pessoas, né? Certamente eu tive conversas sinceras com o Bagé, de falar, dar uns toques pra ele, e ao contrário também, ele comigo. Mas, repito, eu não tô falando do Bagé. Todo mundo que trabalhou comigo, eu tenho um laço ainda, assim. Né? Não é obviamente, o diário morreu, né? Se afastou, né? Mas eu tento, né, cara? Só que, claro, ao mesmo tempo eu tenho 2 filhos, ao mesmo tempo eu tenho um monte de trabalho. Eu não posso ficar falando com as pessoas todos os dias e conversando todos os dias, né? A gente tem nossos tempos também, que precisam ser respeitados, né? Mas eu acho que talvez vocês ouviram coisas boas do Bagé sobre mim. Bastante. Porque, cara, é um cara que tava comigo todo dia, né? E eu respeitava as diferenças que tinha. Porque ninguém que trabalhou comigo é igual a mim. E nem vai ter ninguém igual a mim. Ninguém vai pensar igual a mim, sabe? Enfim, por isso que eu me dou bem com todo mundo que eu trabalhei, assim, sabe? E volto pros lugares, sou bem recebido. Eu acho que é uma particularidade, assim. Eu prezo por isso, assim. Eu acho que tem coisas de trabalho, assim, que são coisas só de trabalho, sabe? Sim. Uma treta de trabalho é treta de trabalho. Saiu dali, meu, acabou, entendeu? Tipo assim, já era. Já não leva pra casa, assim, sabe? Claro que isso é uma coisa que tá te atrapalhando muito. Enfim, eu vivi crises, né? Eu vivi crises grandes mesmo, assim, em alguns produtos que eu fiz. Mas é uma crise de trabalho, no final das contas, assim, sabe? Que se resolve. Se não se resolver, o tempo vai resolver. Toca a ficha. Todo mundo vai ter que continuar, né? De alguma maneira. Sim, e tu falou sobre treta de trabalho, eu tenho que falar sobre o sala de redação, que ultimamente tem pegado fogo até elas. Eu vi que tu fica meio assim, meio no meio da briga. É isso que eu ia te perguntar. E o clima, assim, pra esses programas de debate, ele depois é que nem jogar futebol com amigos, assim, tu dá um carrinho no amigo ali no jogo, mas depois vocês continuam amigo ou não? Cara, eu acho que a melhor frase é a do Paulo Santana. Paulo Santana, um dia, no aniversário do Sala, lá no Bourbon Country, eu tava na plateia, não era do Sala. Ele disse assim: todas as brigas do Sala foram verdadeiras. Mentirosas foram as reconciliações. Sensacional. Né? É ao contrário. Ele fez uma brincadeira maravilhosa, mas é ao contrário. Né? A última discussão pesada que virou meme foi do Léo e do Diogo. Sim. No outro dia, no corredor, entendeu? Tava conversando no corredor ele no outro dia. Sim. Cara, faz parte, é uma briga, é uma discussão de ideias, né? Que claro que às vezes exagera, claro que às vezes tu vai mais fundo, né? Eu tive discussões com quase todo mundo que eu trabalhei. Nosso último show em Porto Alegre foi muito ruim. E aí, depois da Pop Rock, já veio a Grenal? Então foi o seguinte, ó. Como é que foi o caminho pra ir tu já pro jornalismo esportivo? E ali tu chegou a fazer alguma coisa... Claro, tu não é humorista, mas alguma coisa de entretenimento, tinha imitações. Sim. Como é que foi então? A gente começa ali na FM Cultura, depois a gente faz a migração para Ubra TV, como produtor da Marley. Tem o convite pra gente fazer uns pilotinhos, algumas coisas através do Bives. Vocês vão lembrar do Bives, é um amigão meu. O Bives hoje mora em Santa Catarina, mora em Imbituba. O Bivão é gremista. A gente tinha ali o grupo dos recanteiros. Era muito engraçado. E quando a gente se encontrava para ir aos jogos do Estádio Olímpico ainda,
e depois Arena. Então o Bives, na época, o Oliver Weber, um amigo nosso que faleceu há pouquíssimo tempo, ele era operador de áudio lá do Poa Comedy Club. O Oliver trabalhava com a gente na Pop Rock. Então o Bives, a gente se encontrou nos corredores da Ubra TV, quando a Ubra TV era no centro de Porto Alegre, na rua Riachuelo, não. Era a rua da... Cara, a rua da antiga... Olha como eu sou velho. Da rua da antiga Mesbla ali. Cara, no centro de Porto Alegre, ali, tá? Não vou lembrar a rua agora. E aí fizemos alguns pilotos e tive a primeira oportunidade para fazer ali, se não me engano, Bomba Relógio ou Café das 7, era uma coisa assim, com o Bives e com a Sabrina Homers. E a coisa foi andando, foi prosperando, só que aí veio a oportunidade de eu trabalhar no Grêmio. No Grêmio tu trabalhou? Aí eu trabalhei no Grêmio, no biênio do Odoni, da transição do Estádio Olímpico para a Arena. Caramba! Não fazia ideia. Pô, não fazia ideia. Trabalhei... Mas no Grêmio TV? Não, trabalhei na assessoria de imprensa do Grêmio. Assessoria de imprensa do Grêmio. Trabalhei... Até hoje tá lá a Daniele Lentz, tá lá até hoje. A Gabi, a filha do Tarciso. Rafael Pfeiffer, que hoje tá na Guaíba. Fernando Potrick. Cristiano Oliveski, que tá até hoje lá. Luciano Rola. Toda essa turma. Trabalhou tudo. Trabalhamos juntos. Nossa! O homem do marketing era o Verardi, né? O Paulo César Verardi, PC Verardi, grande amigo, que ficou pro todo sempre, assim. Eu gosto muito do PC Verardi. E ali trabalhamos por um tempo, só que aí o rádio me chamou de novo, né, cara? Aí deu a oportunidade de eu voltar, e voltei pra Pop Rock, me estabeleci ali. Fiz um tempo o programa Virando a Mesa, também na Ubra TV, com o Rogério Amaral. E aí depois disso me estabilizei no rádio, né? Aí a gente coloca a Mix no ar em 2015 e... perdão, antes, 2013 nós colocamos, sim, que daí eu saio do Grêmio e volto pro rádio. 2013 colocamos a Mix no ar, a Pop Rock sai, colocamos a Mix, e aí veio a oportunidade da Ipanema. E aí eu vou pra Ipanema, na época era pra dar uma repaginada na Ipanema, pra gente modificar a programação e tal. Tadeu Malta era o programador, o manager, o cabeça do business. Isso 2014. 2014, Só que aí a Bandeirantes, numa decisão abrupta e sem explicação, termina com a rádio, né? Que era uma baita rádio. Termina com a rádio. E eles, com uma promessa de que a rádio ficaria online, depois voltaria. Um papo furado, né, do cacete. Pô, não voltou, mataram a rádio, né? E isso causou não só uma irritação, mas um desgosto absurdo perante todo o trabalho que a Ipanema estava fazendo, né? A Ipanema pulou de 5 mil ouvintes por minuto em menos de um ano para 14 mil ouvintes por minuto. Vai dizer, Pedro, não é muito isso, não. Não é que não é muito, é muito. Porque pro nicho, pro universo que a Ipanema trabalhava... sair do ostracismo e voltar a figurar ali num share de ouvintes, isso é importantíssimo, entendeu? Mas aí a Bandeirantes resolveu atorar o planejamento de 5 anos, né? Um planejamento aí que tinha muitas coisas pela frente. E aí o Tadeu Malta, né, cara? O cara que entende de rádio, né? Um cara que tem uma história muito bonita na comunicação, né? Um cara que é um dos cabeças pensantes do Planeta Atlântida, né? As pessoas esquecem disso, né? E é um cara competentíssimo em atorar esse projeto. Bom, aí fechou a Ipanema, me lembro até hoje, foi num domingo de Dia das Mães. Porque te marcou mesmo, né? Claro, eu tava com a minha mãe no domingo, e daí eu vi um tweet do Previd, né? Que é um jornalista, um ombudsman da imprensa, dizendo, com a Ipanema fechando, teremos demissões. Aí eu li aquilo ali, liguei para alguns responsáveis da época, eles disseram que na segunda-feira teríamos uma reunião. Aí quando eu chego para trabalhar na segunda-feira na Ipanema, tem um cadeado no estúdio. Nossa. Barba. Aí é complicado. Pode passar no RH para acertar e tal. Meu. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu a coisa toda. Bom, aí, né, graças ao Mauro Borba, liguei pra ele, Mauro, cara, aconteceu isso. Ele, não, pode, daqui a pouco vamos ver se a gente acha uma vaga pra ti de unidade móvel aqui na Mix e tal. Vamos lá, né? Vamos te puxar. Aí o Maurão me ajudou e voltei pra lá.
Fiquei mais alguns anos e aí veio o convite da Rádio Grenal. Que ali no... Quando eu tava na Mix, eu e Alexandre Ernest, hoje meu colega aqui de bancada dos donos, nós bolamos um blog chamado Blog Mundo Grenal. O blog Mundo Grenal. Então, só que era um blog só de bastidores, assim, não era algo destinado posterior de coxa, para 2 semanas. O presidente falou isso. Não, era muito bastidor, assim, era muito... Porque eu sempre fui muito enfronhado dentro do Grêmio e ele também sempre muito enfronhado dentro do Inter. E ali fizemos um blog muito de bastidores. Isso chamou a atenção, acho, da época de algumas pessoas da Grenal. E o Diogo Rossi, que hoje tá no Debate Raiz, na época era coordenador lá e me ligou. Cara, quer vir pra cá? Eu disse, olha, bora. Sim. Aí fui pra Grenal, aí fizemos um trabalho muito legal lá de apresentador. Tivemos o Grenal Futebol Clube, que foi um dos programas mais legais que eu fiz na minha vida. Assim. O Grenal Futebol Clube? Grenal Futebol Clube era às 18 horas, porque daí a Marjana, na época, eu disse, Marjana, me dá autonomia pra eu trazer um pouquinho de entretenimento pra esse horário. Pra não ficar, porque a Grenal fala 24 horas de futebol. Entendeu? E então, Marjana, às 18 horas, deixa eu botar um molhinho diferente aqui. Aí juntou uma turma muito legal. Juntou o Lucas Arruda, que hoje tá na Gaúcha. Sim. Juntou Carlos Lacerda, que na época era fenômeno, era engraçadíssimo. Juntou César Fabris, eu e o Chicão Tofani. O Chicão Tofani. Então, assim, eu largava as galhofas e as piadas mesclando com futebol. O Arruda vinha costurando com as informações de Inter e de Grêmio. O Lacerda fazendo o rádio que ele fazia, que era uma loucura. Que era, o Fabris fazendo aquele duelo de Inter e de Grêmio com o Lacerda. E o Chicão Tofani falando groselha. Entendeu? A gente falava assim, o Grêmio vai encarar o São Luís de Juí na abertura do Campeonato Gaúcho. Olha, o presidente, ouçam só o que o presidente falou. Ele pegava um trechinho, né? Aí Chicão, o que o presidente quis falar com isso aí? O que ele quis dizer com isso? Aí o Chicão Tofani, esse cara é um cara nada a ver. Eu torço pro Chenês, o time Boca Juniors, o navio sueco passando com a bandeira azul e amarela. Vocês nem sabem que história é essa. Tal. Aí o Lacerda, navio sueco? Aí a gente misturava, cara. Cara, isso ia das 18 até as 22 horas. Só na zoeira. Foi ali que tu deve ter aprendido a imitar ele, até o Chicão. O Chicão já imitava antes. Já imitava antes. Já. E ele já te conhecia, já sabia das tuas imitações. O Chicão era meu amigo, cara. O Chicão era meu amigo. Aliás, o que eu tenho perdido de amigos nos últimos tempos, assim, é um troço inacreditável. Falando de um amigo, já que tu tocou nesse assunto, tem um amigo também que virou nosso amigo, e ele te citou no Papo que está aqui na pauta. Com certeza. Que é o Marco Antônio Pereira, cara. Ele falou tão bem. Ele falou tão bem, a nossa é deles, é aquela que... O Marcão era uma pessoa acima da média, assim, sabe? Marcão era uma pessoa diferente, cara. Bom, até hoje me dou com o Henrique, né, que é o filho dele. Mas o Marco era o papagaio, ele odiava. Não me chama de papagaio. E, enfim, cara, conseguimos trabalhar juntos na Grenal. Na Grenal, trabalhamos, E eu tenho uma saudade imensa daquele cara. Puxa, ele falou pra nós, quando ele esteve aqui conosco, ele falou que ia quebrar a tua cara. Mentira. Porque tu ficava zoando. Cara, ficou brincando, obviamente. Eu vou quebrar a cara daquele. E ali da Grenal, a Atlântida me chamou. Aí foram 4 anos de Grenal, a Atlântida me chamou. E fiquei na Atlântida aí até o início desse ano. E aí agora voltei pra Band, depois de 10 anos. Só que a Band, claro, era Ipanema, trabalhava no rádio, agora tô na TV, nos Donos da Bola, né? Isso. Bom, tu falou um pouquinho pra gente antes, ali nos bastidores, mas muita gente tem dúvida essa questão que tu ficou doente. Sim. Que queria... Vamos aproveitar e falar pro pessoal como é que tu tá nesse momento, quanto tu já tá recuperado. O que aconteceu, como é que foi, né? Porque o pessoal ficou com muita dúvida até. Pô, o que aconteceu com o Pedro, que tu deu uma sumida, né? Na época que tava na Atlântida. Cara, eu acabei descobrindo uma doença chamada polidermatomiosite, a doença de base que eu tenho. E ela acomete as articulações, as musculaturas e também as mucosas, né? Então por isso que eu fiquei sem voz uma época.
Mas até descobrir que era isso, foram 2 anos e pouco de investigação, né? E mais recentemente agora eu tive relativamente mal, né? No mês de janeiro passado, onde eu internei, fiquei 2 semanas, descobri uma infecção no sangue, curei, tomamos N antibióticos, descobri um remédio correto, os médicos descobriram o tratamento correto e agora a gente está tocando a vida. A doença autoimune, ela não tem uma cura, né? Mas ela tem como a gente tem como deixá-la, melhor dizendo, dormindo. Então a polidermatomiosite agora está em repouso. Então ela não está atrapalhando a minha caminhada, no sentido literal mesmo, que às vezes a gente tinha um pouquinho de dificuldade para caminhar. Não tá atrapalhando a minha voz, né? Graças a Deus. A voz tá muito boa, dá pra E não tá atrapalhando mais a minha pele, né? Porque teve uma época que eu fiquei muito avermelhado no rosto. E aí, como eu tomei muito corticoide, eu tripliquei de tamanho, né? Então eu tripliquei, eu saí dos meus 70 quilos para 99, 100 quilos, né? E até vou deixar um recado aí. Vocês que, quando não gostavam de alguma opinião, de alguma piada, que vinham e macetavam, o que o Guerrinha tá falando, o que o Pug tá falando, cara, não me afeta, desistam, venham com argumentos para contrapor as coisas que eu coloco na rede social e na internet, não venham com ofensa pessoal, porque não me afeta, velho, se tem uma coisa que não me afeta é isso, cara, tá? Eu vi um corte teu falando sobre o humor, né, que tu a gente também curte bastante o tipo do humor que não tem limites. Um humor pesado que é um humor que é um pouco polêmico, né? Que o pessoal acha que não se deve fazer, não se deve mexer com certos assuntos, porque hoje em dia a gente está numa época, numa geração onde qualquer coisa do humor, qualquer coisa que tu zoe, que seja de uma minoria ou coisa do tipo, é um perigo, tu vai cancelar a pessoa. O que tu tem a dizer sobre esse tipo de humor, que tu já viu que tu é um cara que, igual tu falou agora, tu não te afeta. Se os caras estavam te zoando, tu tava doente, estavam te zoando, tu falou, tu não te afeta com isso. O que eu percebo, assim, a gente tá vivendo um mundo completamente diferente, né? Então tem algumas coisas realmente que não é que não caibam mais, é que são nichadas, né? Então, por exemplo, num canal aberto, num streaming aberto, a gente tem que ter algum freio, um filtro, um pequeno filtro. É que eu gosto de lidar com a hélice, né? Eu gosto de chegar perto da hélice, assim, às vezes até ultrapassar, como eu já ultrapassei várias vezes, o limite, mas assim, o humor vai ser sempre humor. E tem várias maneiras de tu fazer humor. Não tô dizendo que ofender a pessoa é a melhor forma. Não é isso, entendeu? Agora, por exemplo, nessa empreitada da minha doença, eu tive um problema de pele gravíssimo, onde eu amputei metade do minguinho. Aqui, ó. Eu tive que amputar metade do minguinho porque não tive salvação. Agora, se eu quiser fazer uma piada, olha a minha mágica. É isso. Sabe? Sim. Tá tudo certo? É isso. Porque é o meu lugar de fala, entendeu? Sim. Por exemplo, eu sempre fui obeso. Quando eu era pequeno, eu sempre fui muito gordo. Cara, Chico Anísio fazia piada de gordinho, Jô Soares, entendeu? Isso. A gente tem o Léo Lins hoje, que é um cara que fenômeno. Que passa do limite, enfim. Eu acho o seguinte, não quer consumir o nicho, não consuma. Não acessa. Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. O humor, ele é um bifezão livre, entendeu? Agora, não vai no nicho que tu não gosta, tá? Porque tem pessoas que vão se afeiçoar mais, se afeiçoar menos. Tô dizendo da linguagem de internet, né? Onde tudo, entre aspas, pode, né? Entre aspas, né? Agora, claro, tu tá num molde, tu tá numa emissora, tu tem um regramento, né? Tu não pode ultrapassar. Eu ultrapassei várias vezes. Mas, por exemplo, eu sei dos meus erros. Tu tava no Pretinho. O Pretinho era considerado um programa que não tinha muito limites, né? Zoava tudo. Só que parece que mudou, né? Eu não sei se foi
quando tu entrou um pouquinho antes... Não, é um programa de emissora aberta, né? Tem, não adianta. Daí ali... ali ainda tinha um limite. Não, é um programa de emissora aberta. Não é o Pretinho. São todos os Sim, programas, né? São todos os talk shows, tudo que envolve televisão aberta, transmissão aberta. A gente tem que ter realmente o cuidado. Não é meia culpa e não tô me fazendo de coitadinho aqui. A real é essa. Eu pisei no tomate várias vezes. E vou falar para vocês, o ar em si não foi o problema, né? Foi alguns bastidores, e eles sabem e eu sei dos meus erros, entendeu? Então, acontece. Entendeu? Acontece, infelizmente aconteceu. E a gente tem que tocar adiante, entendeu? Eu me arrependo profundamente de diversas coisas, de várias coisas. Eu tenho um carinho enorme por quem me oportuniza, né? Então, vocês jamais vão me ver falar mal de lugares onde eu passei. Vocês jamais vão me ver falar mal de pessoas com quem eu convivia. Vocês jamais vão ver eu cuspir onde eu comi. Não existe isso, entendeu? Não existe isso. Então eu sou grato a Tadeu Malta, eu sou grato a Mauro Borba, eu sou grato a Alexandre Fetter, eu sou grato a Rafael Menegaso, Rafinha, que batalhou enquanto eu estive lá dentro por um aumento pra mim, porque eu tava merecendo e eu tava contribuindo pra isso, né? Sou grato ao Martin TJ. O Martin TJ é o cara que na verdade me levou pra RBS, né? Sou grato ao Diogo Rossi, a Marjana Vargas, enfim, cara, eu vou ser grato pra quem me oportuniza sempre, entendeu? E como o mercado de comunicação é muito pequeno e o mundo gira muito, mas muito rápido, então hoje eu estou numa posição de comunicador na Bandeirantes e tô curtindo muito fazer televisão. Tua primeira experiência na TV? Acho que não, é até a terceira. Ah, em TV é terceira? Terceira, porque na época da Ubra TV eu já... tá aparecendo. Isso, fazer algumas coisas e tal. Ubra TV que tinha um potencial absurdo ali nos anos 2000, era a nova TV Futura. Sim, era. E aí acabou, né, sucumbindo por outras coisas e má administração, enfim, não vem ao caso agora. Mas eu jamais vou ser ingrato com quem me oportuniza, entendeu? E eu vou sempre... Cara, quando as pessoas vierem falar bem de alguma outra pessoa, tá tudo certo. Agora, desconfiem muito das pessoas que vierem falar mal de outras pessoas pra vocês. E não desconfiem de quem tá sendo falado mal. Desconfiem da pessoa que tá falando mal. Que amanhã pode estar falando mal de ti. Exato. Essa é uma mensagem bem interessante. Fortíssimo. E aí, tu sai da Atlântida e a gente, né, como público, algumas pessoas até estavam achando que tu ia fazer algum conteúdo na internet, né, ficar na internet, porque teve uma onda, né, Sim. de comunicadores saindo e fazendo seus próprios conteúdos. E aí eu te pergunto, que agora tu já tá com um novo programa, inclusive, né, que a gente tá acompanhando ali, mas quando tu sai da Atlântida, como é que tava a tua cabeça, assim, tu tava... Uma bagunça. A minha cabeça tava completamente bagunçada, destroçada, eu fisicamente tava arruinado, tava mal mesmo, entendeu? Tava com muito remédio, tava... Vamos negar, cara, as pessoas, elas têm a sua vaidade pessoal e o seu amor próprio. Eu estava feio, tá? Então, assim, pra fazer qualquer coisa eu não me sentia bem. A minha voz não tava boa, a minha pele tava horrível. Então a doença realmente me botou na lona, entendeu? Me botou na lona de verdade. Então, assim, logo quando eu fui, né, tipo colégio, convidado a me retirar, e as pessoas, vai, faz o canal, vai empreender. Eu disse, não, agora não tem como. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Nada. E aí fui me recuperando, né? Muita terapia, muita terapia. Façam terapia, ela ajuda, tá? Eu achava que não, mas ela ajuda, né? Ajuda até a planejar coisas, né? Melhorei, né? Comecei a ter minha rotina de devolvida e me dei conta de uma coisa, cara. Família. Porque quando a gente tá submerso com trabalho, com demandas, com viagens, com pressão, com feedbacks, a gente esquece de casa, velho. E, sabe, a gente passa, cara, 60%, 70% do dia
debruçado no trabalho. E a gente esquece de casa, cara. E aí a casa da gente, que é o nosso lugar, ela fica um local estranho. Aí tu começa a tratar mal a tua mulher, tu começa a tratar mal a tua filha, que não tem nada a ver com os teus desgostos e os teus desprazeres. Nada. Nada. Então, eu também com essa saída, eu também com essa parada, com essa readequação mental, eu me dei conta que eu tava perdendo a minha família. Nossa, foda. Me dei conta que eu tava perdendo e quase perdida, sabe? Quase perdida. Porque a minha mulher ficou comigo ali as semanas do lado da cama do hospital, minha mãe também. E no hospital eu não enxergava isso. No hospital eu só queria voltar a trabalhar. Só. E, cara, eu tenho uma filha que ela é um presentaço, sabe, de Deus. Mas tudo tem uma explicação, né? Então, cara, daqui a pouco o bom velhinho lá de cima botou o dedinho na moleira e disse assim, presta atenção no que tu tem que prestar atenção mesmo, entendeu? Cara, e aí foi isso. Aí quando eu reencontrei o meu íntimo, né? A minha família de verdade, quando eu percebi isso, cara, aí o corticoide foi indo embora, devagarinho ainda tá um pouco, os remédios começaram a fazer efeito, eu comecei a deixar de ser paranoico com a minha voz, a voz começou, ainda não voltou do jeito que eu, até acho que não voltará, mas a voz começou a retornar, a doença começou a ter uma remissão. Cara, eu comecei a ver a vida de novo. Que massa. Sabe? Mas porque eu sempre fui um maníaco, um tarado por trabalho. Workaholic, eu não parava, cara. Eu não, sabe, eu não tinha não pra mim. Era tudo sim. Faço. Cara, e aí a bateria terminou-se. Deu uma queda. Cara, mas é isso, cara. Depois que eu entendi que a família e que as pessoas e que os amigos, né, ficaram do lado ali, dando força e reerguendo, aí eu entendi. Aí eu acho que agora tu tá apto a começar de novo. E, cara, e a Bandeirantes, por exemplo, abriu as portas pra mim. A Lise, que é a gestora da Band hoje, junto com o Rezende, que é o gestor de jornalismo, abriram as portas pra mim, sem me julgar, me respeitando, né? Me dando todo o suporte pra eu retomar a minha vida. Cara, tô lá, tá tudo certo. E lá, inclusive, até tu falou sobre o humor e tal, né? Porque até o Léo Lins, tu citou o Léo Lins, que ele fala, o humor não tem limites, ele tem ambiente, né? É isso aí. Mas como é que é lá na Band? Eles te... É tranquilo, assim, pra tu fazer? É sossegado. Só que eu tenho noção que se eu falar muita groselha na TV aberta... Porque... É que o cara tá almoçando, né? Exatamente. Eu não posso... Não. Porque, né, no Donos da Bola aconteceu aquele episódio até antes de tu entrar. Sim. Com o Faridão, né? Aquele episódio dele. E não te orientaram até, tipo assim, não dá pra ir até, não dá pra passar desse ponto. Não, me disseram, então, tanto é que assim, eu nem lanço mão muito de personagem lá, eu vou no Pedro mesmo, que conhece o Grêmio, que gosta do Grêmio, eu tenho algumas opiniões que tem muita gente que não gosta, né, mas, cara, a opinião é a opinião, cada um tem a sua. Né? A diferença de hoje em dia que eu vejo é o seguinte: as pessoas não sabem mais falar não sei. As pessoas não sabem dizer não sei. E aí tem que ter uma opinião carimbando tudo. Cara, é legal falar não sei. É legal admitir que é ignorante em algum assunto ou outro assunto. Ninguém sabe tudo, entendeu? Ninguém é burro, eu costumo dizer isso. Ninguém é burro. Nós somos ignorantes em alguns aspectos, em alguns assuntos, entendeu? Então é legal falar não sei. E várias vezes eu digo não sei, porque realmente, cara, se tu me botar um esquema tático aqui pra mim analisar, eu não sei. Porque eu não sou tático, entendeu? Sim. Eu sou passional, eu enxergo futebol de uma maneira apaixonada, cega. Renatista ou anti-renatista?
Não, eu sou renatista. Você é renatista. Só que agora, né, Renato? Tá bravo. Dá um tempinho. Não precisava, né? Tá um pouco demais pra ser renatista. Né? Mas assim, acima de tudo, eu sou gremista. É, Né? isso aí. O Grêmio pra mim é a minha razão de gostar de futebol, né? Na década de 70, 80 ali, meu tio João me levava ao estádio e ali começou a paixão pelo Grêmio. E, enfim, o Grêmio me fez gostar de futebol e até hoje, né? Agora, cara, eu tenho algumas opiniões, claro, nós trabalhamos com algumas informações, né? Mas assim, aquela coisa tática do especialista, do catedrático, não sei, cara, não sei mesmo. Fica mais bonito, né? Assumir que não sabe alguma coisa do que tentar embromar. Cara, eu sei que o 4-4-2, eu sei o que é 4-4-2, eu sei o que é 3-5-2. Agora, se me perguntar por que o Vila Sante tá jogando mais recuado no terço final do campo, não sei.